Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre monitorização hemodinâmica. Então, monitorização, esse monitorar significa prevenir, avaliar, agir, visar a medição, frequente e repetida de algumas variáveis fisiológicas, e nós temos dois tipos, a invasiva e a não invasiva. Nessa aula nós vamos falar apenas da não invasiva. Hemodinâmica, então, é o estudo dos princípios físicos que governam o fluxo sanguíneo pelos vasos e pelo coração. Aqui há uma imagem, mostrando a circulação. Então, nós temos o coração que manda o fluxo para o pulmão, que tem a oxigenação tecidual, a oxigenação sanguínea, que volta lá para o coração, que segue para a aorta até as arteríolas, onde há a distribuição desse oxigênio para os tecidos e ele retorna, esse sangue agora não oxigenado, pelas vênulas, pelas veias e retorna ao coração para o novo bombeamento. Dessa forma, essa avaliação, a monitorização hemodinâmica, em si, é uma avaliação metódica de parâmetros clínicos e também associado a laboratoriais que são mensuráveis, e a gente vai trabalhar com movimentos e pressões de circulação sanguínea. O objetivo primário é assegurar uma perfusão tecidual e uma oferta de oxigênio satisfatória aos tecidos. A monitorização tem por finalidade mensuração de dados, reconhecer e avaliar possíveis complicações e intervir em tempo hábil. Podemos classificar o seu estado hemodinâmico em três formas. Hemodinamicamente estável, onde há um estado hemodinâmico adequado ou perto da sua adequação, ou seja, eu tenho um paciente sem uso de drogas vasoativas ou qualquer outra forma de suporte cardiovascular. Paciente compensado com risco para descompensação, então eu tenho um paciente hemodinamicamente adequado ou perto dessa adequação, que está em uso de drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular, e o hemodinamicamente instável, aquele que, de certa forma, seu estado hemodinâmico está inadequado, anormal ou sendo corrigido, que depende de drogas vasoativas em doses altas ou crescentes ou qualquer outra forma de suporte cardiovascular. Assim, durante a monitorização hemodinâmica, devemos proceder com o exame físico, com métodos não invasivos e com os métodos invasivos para alguns pacientes, E isso inclui, nos métodos não invasivos, a avaliação de perfusão tecidual, que está relacionada aqui ao exame físico. E essa perfusão também envolve pele e débito urinário. Então, na perfusão tecidual, nós vamos avaliar a alteração de sensório. Então, o cérebro é altamente vulnerável à hipóxia, ele geralmente é útil na avaliação de tratamento adotado. Palidez cutânea de mucosa, então se está havendo, ela fala muito sobre o fluxo sanguíneo, então se está havendo uma redistribuição de fluxo sanguíneo. Técnica de enchimento capilar, então aquele que a gente comprime, a falange por 5 segundos do distal, a falange distal, do dedo indicador, e registra o tempo de retorno da coloração, lembrando que o normal é até 2 segundos. E o débito urinário, mantido aí de meio ml quilo-hora. Dentre a monitorização hemodinâmica não invasiva, estamos falando da monitorização básica, frequência cardíaca, respiratória, saturação, oximetria, a pressão arterial não invasiva, mas temos outros métodos de mensuração de hemodinâmica que dão dados mais complexos, mas que também não são invasivos, como o ClearSight, a oximetria tissular, a capnografia, o índice bispectral. E vamos conversar um pouco sobre. Então, a frequência cardíaca é o ritmo cardíaco e o número de vezes que o coração bate por minuto, que a gente tem uma tabelinha de normalidade, para crianças, lembrando que crianças têm uma variação, um pouco mais
alta de frequência cardíaca, e aí a partir dos 10 anos já é a frequência do adulto, né, que vai de 60 a 100 batimentos por minuto. No monitor, além dos parâmetros numéricos, né, de frequência cardíaca, de pressão, a gente vai conseguir visualizar um ECG. Então, é possível avaliar nessa curva ritmo, a onda P, que precede o complexo QRS, alteração de segmento ST e a onda T. Então, de uma forma rápida, ele é um direcionador para arritmias e para alterações eletrocardiográficas, porém, uma análise mais completa requer um eletro de 12 derivações, né? Então, aqui é um parâmetro, geralmente que a gente deixa em D2, mas que é um sinalizador de alguma alteração eletrocardiográfica. Lembrando o padrão de posição dos eletrodos, então vai variar conforme equipamentos, monitor e os cabos, mas tem esse padrão vermelho e preto de um lado, amarelo e verde do outro e o neutro no meio. Quando também a gente trabalha com um cabo branco, né, branco e preto em cima, vermelho e verde para baixo e o neutro no meio, mas sempre há uma sinalização no cabo. E é importante a colocação dos eletrodos no lugar adequado. Eles costumam vir em inglês, mas R sempre do lado direito, né, de right. A de arms, de braço, L de leg, de pernas. E assim a gente tem, então, lado direito, braço, lado direito, perna, L de left, à esquerda. E aí a mesma nomenclatura para braços e pernas. E aí o neutro, né, o que fica lá no meio. A frequência respiratória, então, é o mecanismo que o organismo usa para troca de gases entre a atmosfera e o nosso sangue, bem como entre o sangue e as células. E aí nós temos uma relação de ventilação, perfusão e difusão, que é o nosso processo de oxigenação, e alguns valores de frequência respiratória por faixa etária. A monitorização da pressão arterial, então, ela é a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos, é determinada de uma maneira bem simplificada na relação de débito cardíaco por resistência vascular periférica. A pressão arterial é utilizada para ver a perfusão dos órgãos vitais, e aí aqui geralmente o manguito ele vem nos membros superiores, sempre acima da fossa cubital, sempre com aquele cabo para mensuração, né, onde ele faz a mensuração sempre voltado para a artéria. Também pode ser feita nos membros inferiores, quando não podemos fazer nos membros superiores, também posicionando o cabo para aquele cabo do manguito para a posição aqui da artéria. O cálculo da pressão média, ele vai corresponder à pressão sistólica mais a pressão diastólica vezes 2, dividido por 3. Então, se eu tenho uma pressão de 12 por 8, eu faria 12 mais, né, o 80 vezes 2, somados e divididos por 3, eu teria aqui minha pressão média. Os valores, né, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão, então uma PA ótima sistólica menor do que 120 e a diastólica menor do que 80, e aí podemos ter uma pressão normal até 130, mas a partir de 130 começa o nível de pré-hipertensão, hipertensão estágio 1 a partir de 140, estágio 2 160 e o hipertenso acima de 180. Falando daquela monitorização que não é invasiva, mas que ela tem um potencial mais fidedigno, a gente tem então o ClearSight, que é um dispositivo geralmente utilizado para pacientes cirúrgicos de risco moderado a alto, que não recebem uma linha arterial, mas o ClearSight oferece uma maneira de monitorar parâmetros hemodinâmicos, que incluem volume sistólico, variação desse volume sistólico, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica e a pressão arterial contínua, de uma forma não invasiva, por meio de uma braçadeira de dedo
conectada a um cabo e a uma pulseira que vem com um sensor. E aqui este manguito de dedo, ele faz a insuflação e a leitura, né, arterial por essa pulsação e faz a transmissão pelo sensor deste dado para o monitor, mostrando uma pressão arterial contínua, mas com mais dados, né, sistêmicos, mas de uma forma sem ser invasiva ao paciente. A oximetria de pulso avalia então a oxigenação do paciente, ela reflete, né, a quantidade de hemoglobina que está ligada ao oxigênio, os valores normais para a saturação de O2 em ar ambiente. Quando a fração expirada de oxigênio é próxima de 21%, nós vamos ter aí uma saturação de 96% a 100%, que é o nosso padrão em ar ambiente. O que corresponde a uma pressão, né, arterial de O2 em corrente sanguínea de 90 a 100 milímetros por mercúrio. A saturação pode ser mensurada, a oximetria pode ser mensurada pelo dispositivo fixo, né, que é esse que a gente coloca o dedo aqui dentro desse sensor e que é reutilizado entre os pacientes, ou de uma forma descartável, que é esse adesivo que é colocado no dedo do paciente. Ele é como se fosse uma fita, né, adesiva, você enrola em volta do dedo do paciente e aí você tem essa mensuração como o dedal aqui desse sensor. Lembrando que a saturação são aceitáveis níveis acima de 92%. A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzida pelos processos corporais e a quantidade de calor que é perdida para o ambiente. Temos diversas formas de mensuração, como aquele termômetro que antigamente era feito de coluna de mercúrio, que agora é outro produto, mas, né, este em régua. O mais utilizado hoje é o termômetro digital. Temos também esse termômetro de sensor, que faz a leitura por infravermelho. Lembrando que as temperaturas aceitáveis variam de 36 a 38, sendo o valor 37,8 já considerado febril. E essa regulação térmica, ela é originada aqui no hipotálamo. A monitorização do índice bispectral é uma monitorização de estado cerebral por meio de um eletrodo, né? Então, esse eletrodo ele faz avaliação das ondas de eletroencéfalo. E aqui nós temos alguns valores, né, de referência, de intervalo que o monitor vai te mostrar. Esse eletrodo é acoplado a um cabo e a um monitor. Então, nós conscientes e respondendo, né, verbalmente estamos com um valor de 100 de parâmetro, com uma sedação leve a moderada um valor de 80, 60 estamos em anestesia geral, o que leva a baixa probabilidade de memória, né, e aqui o paciente não responde a estímulo verbal, 40 em um estado hipnótico profundo, 20 supressão de impulsos cerebrais e 0 eu não tenho mais nenhum estímulo eletroencéfalo. Esse é o monitor, né, e há eletrodos sensores para crianças e adultos. Então, aqui ele faz a captura, né, daqueles valores e das ondas. Para esse tipo de dispositivo, é importante higienizar a área frontal, onde você cola o eletrodo com álcool a 70% e depois secar para poder fazer a aplicação do eletrodo.
Ele tem a indicação de colocação das áreas que ele deve ser colocado, né? Um é um pouco mais parietal e o restante fronte. Esse eletrodo, quando fica contínuo, tem que ser trocado a cada 24 horas. Esse paciente com monitorização, esse registro deve ser imputado em prontuário como sinais vitais. E aí ficar atento, né, para possíveis interferências do equipamento, alguma alteração do paciente, a queda desses valores, eles devem ser comunicados imediatamente. Há outro tipo de eletrodo também, mas para uma outra finalidade. Esse daqui, ele é o Foresight. Ele oferece uma visão mais abrangente da perfusão do paciente, incluindo pressão de fluxo e oximetria tissular. Então, ele é um eletrodo colocado e acoplado num cabo acoplado a este monitor. E ele vai te trazer medidas, geralmente, de pacientes cirúrgicos, né? A detecção precoce aí de oximetria tissular, ele faz uma mensuração da sua perfusão cerebral, então a sua oxigenação cerebral. Mas ele, né, também distribui aqui outras medidas, né? A capnografia, a representação gráfica da medida de dióxido de carbono, tem como objetivo, então, monitorar continuamente a permeabilidade de vias aéreas e condições respiratórias. Aqui, geralmente, o capnógrafo na UTI, ele é um acessório do monitor, e aí você acopla entre o tubo do paciente e a traqueia. Assim, aqui ele vai fazer a captação da inspiração, expiração e a transformação disso em ondas capnográficas. Para os procedimentos cirúrgicos, ele é feito geralmente por essa linha mais transparente, que também é conectada da mesma forma entre o tubo e a traqueia de ventilação, e faz a leitura da capnografia, né? Então, o CO2 é o dióxido de carbono, né? Ele é a nossa expiração, produto final, e aqui que a gente tem a capnografia. Então, você tem a inspiração, que vai para os alvéolos, né? Essa oxigenação que passa lá pelos tecidos na corrente sanguínea. Ele faz aqui, né, a troca e o consumo, né, de energia no ciclo de Krebs, e ele é eliminado pelo pulmão na forma de dióxido. Quando temos um paciente com capnografia, nós temos lá no monitor, né, esse tipo de informação, um aumento desse valor de capnografia geralmente está relacionado a baixa frequência respiratória e baixo volume corrente. Pode representar, né, um aumento do metabolismo e do consumo de oxigênio pelo organismo, associado a um rápido aumento da temperatura corporal. Ele reflete sinais e sinais da hipertermia maligna. Uma diminuição do capnografia, ela pode estar relacionada também a baixa frequência e volume corrente, mas aqui numa diminuição do metabolismo e diminuição de consumo, e provavelmente há uma queda de temperatura corporal. Então, vê que ele fica baixo, né? Ele vai caindo. Uma elevação da linha basal, que é essa linha aqui, né? Ela tá subindo, indica defeito da válvula respiratória, um tempo respiratório curto ou então um fluxo inspiratório inadequado. E quando se perde, né, essa curva mais quadradinha, né, esse afinalamento daqui da curva, essa espículazinha, a gente está falando de broncoespasmo, laringoespasmo ou circuito que está obstruído, ocluído, né, tá dobrado. Então, isso mostra aqui uma parte de obstrução. Para a capnografia, alguns equipamentos precisam de calibração, então esse tipo de equipamento aqui ele precisa ser calibrado, geralmente uma vez por dia. Se deve higienizar o sensor com álcool a 70% a cada troca de paciente, neste caso. Evitar a obstrução do capilar do capnógrafo por muco, então pacientes muito secretivos, melhorar a aspiração e pode ter obstrução aqui dessa parte do tubo mais escura, né, por secreção. Evitar a condensação de vapor de água do circuito, que geralmente levam a falsas leituras, e os valores alterados, eles devem ser comunicados. Sobre a monitorização básica, eram essas informações. Tem outro vídeo aqui no canal sobre a monitorização avançada, que são os outros dispositivos. Até mais!